A paz do Senhor Jesus, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa live. Hoje nós tivemos um probleminha técnico aqui, a gente está sem música, mas nós vamos dar continuidade àquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Nós desejamos que você seja extremamente abençoado, que você seja honrado pela presença de Deus, em nome de Jesus. E eu quero convidar você nesse primeiro momento para nós estarmos orando, amém? Nós sabemos como é importante a presença do Senhor em nosso meio. Eu te convido agora para que você esteja colocando o seu coração na presença de Deus nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. E nesta noite, Senhor, nós apresentamos as nossas vidas ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Nós apresentamos as nossas famílias ao Senhor. Nós apresentamos, Senhor amado, essa live na Tua presença. Nós pedimos ao Senhor que derrame o Teu Espírito Santo sobre nós. Nós pedimos ao Senhor que ministre sobre nós, Senhor, a Tua vontade. Pai, que os nossos corações, Senhor, eles sejam tomados, meu Deus, da Tua essência, da Tua presença. Que as sementes que o Senhor tem para liberar sobre nós sejam bem recebidas nessa noite. Onde houver um abrolho na terra do nosso coração, que Tu possas remover em nome de Jesus. Nós clamamos ao Senhor, meu Deus, por Tua intervenção em cada lar, em cada família. Nós oramos, Pai, por aquelas pessoas que perderam os entes queridos e nós pedimos ao Senhor que libere um bálsamo no coração de cada um nessa noite. Aquele coração que está angustiado, aquela mente que está perturbada, aquela pessoa que se sente presa, amarrada, agoniada, que o Senhor possa tocar nessa noite, que o Senhor possa alimentar o teu povo, que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Nós oramos para que a nossa mente absorva aquilo que o Senhor quer nos ensinar e que em nome de Jesus, Pai, nós sejamos bem-sucedidos, Pai, porque nós estamos aqui para aprender com o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós estamos falando sobre como vencer a preocupação e nesta noite nós vamos continuar falando sobre o equilíbrio, né? Na nossa live anterior nós falamos também sobre o equilíbrio, mas nós abordamos também a questão das doenças psicossomáticas, nós abordamos a questão do perdão, né? E hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o equilíbrio e a descontração, amém? Nós vivemos dias difíceis, muitas pessoas se sentem desequilibradas e o equilíbrio ele tem vários aspectos e hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o equilíbrio e a descontração dentro da vertente, né, de Edmundo Haggai, que é um grande estudioso da palavra de Deus e que tem uma grande experiência, né, sobre a liderança emocional. Então, o equilíbrio e a descontração, ela vai se casar como o pão e a manteiga, como o presunto e os ovos, né? Nós não podemos manter o equilíbrio enquanto nós estivermos extremamente tensos. Então, enquanto a pessoa estiver tensa, ela não consegue manter-se equilibrada, né? E é bem verdade que não se pode relaxar e preocupar-se ao mesmo tempo, né? Então, o autor, ele nos ensina a aprender a trabalhar sob pressão, porque muitas pessoas não conseguem trabalhar, né, sobre pressão. Então, assim, trabalhar sob pressão não é trabalhar sob tensão, amém? Existe uma diferença grande aí. Então, assim, se você tiver intervalos periódicos em sua atividade, se você tiver períodos regulares de descanso, né, o restante pode ser uma mudança de atividade. Então, a partir desse procedimento, né, que você trabalha, mas você tem suas pausas, você precisa dessas pausas, nem que sejam pequenas pausas, né?
o seu coração, ele vai continuar a trabalhar por 70 anos ou mais, porque o nosso coração, ele bombeia através do nosso corpo, cada 24 horas, o sangue suficiente para encher um vagão. Então, todos os dias, o nosso coração, ele exerce um esforço muito grande, né? Este esforço, segundo alguns estudiosos, ele seria necessário para jogar 20 toneladas de cascalho a uma plataforma da altura de sua cintura. Então, o esforço que o nosso coração faz para nos manter vivos, né, é algo assim muito grande. Então, assim, a razão por que pode produzir essa quantia incrível de trabalho é que quando ele bate, por exemplo, se você tiver na sua vida, mesmo sob pressão, você controlar a tensão, e você tiver tempos de descanso, o seu coração, ele vai funcionar, por exemplo, das 24 horas por dia, ele vai fazer menos esforço. Por exemplo, ele vai trabalhar 9 por dia e vai corresponder às 24 horas, entenderam? Porque quando a pessoa está extremamente tensa e estressada, não tira tempos de pausa, o coração dela, ele vai bombear muito, para fazer muita força durante 24 horas. Quando você vai pausando um pouco as suas atividades, mesmo que seja pequenos períodos, ele vai trabalhar melhor, ele vai trabalhar, fazer muita força durante 9 horas, né, mais do que ele trabalharia às 24 horas. Vocês estão entendendo? O coração não vai parar, mas ele vai suavizar, ele vai poder, vão botar entre aspas para vocês entenderem, respirar. Então, ninguém jamais teve as responsabilidades que o nosso Senhor Jesus teve, né? Se alguém já teve motivos para tensão, foi Jesus. Entretanto, ele sempre permaneceu descontraído. Mesmo quando procuraram matá-lo, ele saiu quietamente, sem pressa, do meio deles. E você pode imaginar o nosso Senhor numa pressa desenfreada? Particularmente, eu não consigo imaginar Senhor Jesus extremamente tenso e numa pressa desenfreada, né? Então, é certo, entretanto, que havia uma atitude de finalidade no seu andar, no seu conversar, na totalidade de suas atividades. E Jesus falou assim em João 9,4: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E apesar desse fato, em mais de uma ocasião, quando Jesus se sentia extremamente pressionado pelos outros, ele disse em essência: minha hora ainda não chegou, o tempo ainda não foi cumprido. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele é o nosso exemplo de equilíbrio mediante a descontração. Enquanto Jesus estava com muitos trabalhos, às vezes ele parava, olhava para os discípulos, né, em Marcos 6,31, e ele dizia assim: vinde, vamos repousar em um lugar deserto, à parte. Então, o Senhor disse aos seus discípulos, né, quando ele se sentia extremamente pressionado, ele dizia: vamos repousar em um lugar à parte. E ele sabia exatamente o que fazer e a hora de fazer, ele tinha discernimento. Quando a pressão era muito grande, ele dizia: olha, não é chegada ainda a minha hora, né? Então, assim, ele tinha essa sabedoria, né? Tem estudiosos que dizem que se ele não chama os discípulos para irem para um lugar à parte, que eles seriam totalmente despedaçados devido à grande multidão, à grande demanda de trabalho, né? Então, assim, muitos vinham e iam de modo que Jesus e os seus discípulos, às vezes, eles não tinham tempo para comer decentemente. E você sabe que algumas pessoas pensam que estão ocupadas quando simplesmente estão nervosas, né? Ou ainda quando estão simplesmente desajustadas mentalmente. Então, existe um senhor que é teólogo e ele também é um dos tradutores da Bíblia, que se chama J.B. Phillips, e ele traduz assim o versículo: não vos preocupeis com nada mais. Colocai nas mãos de Deus todas as vossas necessidades,
por meio de uma oração fervorosa e agradecida. E a paz do Senhor, que transcende toda compreensão humana, guardar-vos-á constantemente, para que de coração e espírito repouseis no Senhor Jesus Cristo. Então, em Filipenses 4:6 fala sobre isso. Quando a gente observa a natureza, a gente observa que na natureza existe ritmo e existe cadência, né? Quando nós trabalhamos, por exemplo, eu que trabalho na área das artes, uma das coisas que embeleza a arte é a pausa. Então, assim, as plantas também, elas se reproduzem nas suas estações, os homens em suas gerações. Então, existe ritmo e cadência em todos os atos da natureza, na nossa respiração, no abaixar e subir da maré, no nascer e no pôr do sol. E uma das evidências do músico amador é que não observa as pausas adequadamente. Por exemplo, a pessoa, quando está começando a estudar a música, a dificuldade que essa pessoa tem é de observar as pausas, né? Porque a pausa, ela também vai embelezar a melodia. Disse que Thomas Edison dormia só 4 horas por dia. Entretanto, ele tinha a habilidade de cochilar a qualquer hora do dia ou da noite. E aí ele continuava trabalhando, mas ele estava descontraído o tempo todo. E um de nossos psicólogos, o autor coloca, mais preeminente sugere que precisamos de descanso para o corpo e sono para a mente. Quando você começa a ficar adoecido e você vai no médico, qual a primeira coisa que ele te pergunta? Você está se alimentando bem? Você está dormindo bem? Né? Então, assim, pausas de descanso vai nos fazer continuar o nosso trabalho, mas de uma forma descontraída, né? Sem as tensões psíquicas. Então, muitas pessoas que são extremamente tensas psiquicamente, elas precisam dormir. Elas precisam dormir para resetar, para descansar, para continuar o seu trabalho sem essas tensões psíquicas que trazem muitas doenças também. Ele conta que a história do Dr. Robert G. Lee. Ele foi presidente da Convenção Batista do Sul. Ele estava na casa dos 60 anos de idade. E durante esse ano ele viajou mais de 240 mil quilômetros, construiu um templo que custou mais de US$ 1,5 milhão, recebeu mais de 1.200 novos membros na Igreja Batista e ele já possuía 9 mil membros, né? Então, um membro da sua igreja, que era um cirurgião, disse que o segredo desse Dr. Lee era a sua capacidade de descontrair-se, né? Disse o Dr. Davis, é incrível como esse homem mantém tal paz apesar de seus anos. Então o cirurgião relatou com minúcias este incidente. Ele disse assim: certo domingo de manhã, fui fazer minhas visitas no hospital às 6 horas. O Dr. Lee também estava lá visitando. Então ele ensinou a classe de escola dominical nessa manhã. E a isso seguiu-se um de seus incomparáveis sermões, às 11 horas. Logo depois do culto matutino, ele voou para Longeville, no Texas, onde fez um discurso de formatura no domingo à tarde, voou de volta a Memphis, a tempo de falar a uma assembleia especial da União de Treinamento Batista da nossa igreja, e em seguida ele proferiu a mensagem evangelística vespertina às 7h30. Depois da bênção apostólica, ele correu para o aeroporto, pegou um avião para a Califórnia, voou a noite toda e falou na noite de segunda-feira, numa grande assembleia na Califórnia. Que ritmo! Lembre-se, isto foi quando o Dr. Lee tinha mais de 60 anos. Então, esse Dr. Lee, ele era uma referência, né? E ele tinha uma característica de não ficar tenso. Então, ele era descontraído. E quando a pessoa é mais descontraída, ela está mais descansada, ela cansa muito menos. Porque, como eu disse a vocês, a preocupação divide a nossa mente, divide as nossas emoções, e ela traz um desgaste muito grande, né? A mente dividida,
igual acontece nos dias de hoje, né? Às vezes a pessoa está lendo a Bíblia, mas está preocupada com o Facebook, está preocupada com o WhatsApp, está preocupada com outras coisas. Ela fica muito mais cansada do que se ela estivesse num lugar silencioso, fazendo o que o apóstolo Paulo diz. Uma coisa faço, né? Então, assim, esse doutor cirurgião, ele admirava o doutor Lee. Então, por mais de um quarto de século, o Dr. Lee fazia em média de 10 visitas por dia, pregava em sua igreja um mínimo de 3 vezes por semana, ensinava uma classe da escola bíblica dominical 44 domingos por ano, e depois de 40 anos de idade, ele levou a igreja, que tinha 1.300 membros, a mais de 9.000, enquanto o tempo todo viajava e pregava fora de sua cidade, quase tão frequentemente quanto o evangelista. Qual era o segredo? Ele sabia descontrair-se. Ele sabia como regular a si mesmo, né? Então ele trabalhava sob pressão, sem trabalhar sob tensão. E agora, com 80 anos de idade, ele provavelmente prega tanto quanto qualquer um dos pregadores contemporâneos que ele tem na igreja dele. Então, assim, aprender o ritmo do viver com êxito, né? Quando for para trabalhar, trabalhe, mas quando for para descansar, descanse. Eu lembro que quando eu me casei, que nós nos tornamos pastores, eu tinha muita vergonha de descansar, né? Eu ficava com medo de dormir à tarde, às vezes, e chegar alguém da igreja, eu estar dormindo. E meu esposo trabalhou muito esse descanso comigo, nessa essa qualidade, porque eu não sabia descansar, eu era extremamente agitada, assim, eu tinha que fazer, né? E aí eu fui aprendendo que essas pausas são importantes para nós continuarmos, mesmo sob pressão, não estarmos sob tensão, né? Então é muito importante. Então, nós temos que aprender esse ritmo. O autor diz assim: olha, quando meu pai tinha 62 anos de idade, pastoreou uma vigorosa igreja no estado de Nova York. Ele dormia somente algumas horas por noite, andava 3 quilômetros por dia, praticava esporte como se tivesse 35 anos de idade. No seu 60º aniversário, ele jogou 2 partidas de tênis. Então, o pai desse autor, com 60 anos, além de pastorear uma igreja gigantesca, ele praticava exercícios físicos, né? E quando ele fez 60 anos, ele jogou ainda 2 partidas de tênis. E como é que ele conseguiria isso? Ele sabia se descontrair. E aí ele diz: na ocasião de minha última visita a ele, tive uma experiência divertida. Ele estava sentado na sua cadeira de balanço, eu estava sentado à sua frente. Bem no meio da nossa conversa, ele diz: você me dá licença, filho? Vou tirar uma soneca de alguns minutos. Recostou a cabeça. Marquei no relógio, foram 7 minutos, mas abrindo os olhos e voltando à posição de alerta, ele disse: tudo bem agora, onde é que nós estávamos mesmo? Então, a maioria das pessoas realizam grandes coisas, as pessoas que realizam muitas coisas, elas têm aquela prática de tirar uma soneca durante o dia, né? Porque a mente preocupada, irmãos, ela não consegue descansar. E foi provado já cientificamente, a nível de medicina também, né, que a pessoa vai se sentir muito bem com 6 horas a 8 horas de sono durante a noite, né? E tirar no mínimo 1 hora de sono à tarde ou alguns minutos, do que 8 horas de sono à noite sem intervalo nenhum durante o dia. Então, tem pessoas que elas durante o dia descansam 15 minutos, elas ficam super bem, super descontraídas, né? Então, o solo da tensão, o solo da agitação produz a planta da preocupação. Portanto, peça que Deus te dê o equilíbrio através da descontração. Tem pessoas que são muito rígidas, extremamente rígidas. Elas não conseguem descansar, elas não conseguem sorrir, elas não conseguem brincar. A rigidez toma conta delas, dos músculos, do semblante, e elas se tornam extremamente cansadas.
né? Então é um equilíbrio esse tempo, né, de descanso. E nós também vamos estudar hoje um pouco do equilíbrio que nós podemos adquirir mediante o planejamento. Quando você planeja suas atividades, você vai estar dando um grande passo para a vitória do assunto da descontração. Porque quando você planeja, você derrota aquela agitação e aquela pressa. O planejamento e a regularidade, o ritmo que nós falamos, a cadência, andam juntos. Estes pressupõem ordem, né, e sistema, que são os melhores antídotos para a pressa. A pressa, ela é sintomática de uma mente fraca. A pessoa não se planeja, a pessoa não se organiza, né, não tem horário para dormir, não tem horário para levantar, não tem horário para comer. Então a vida vira aquela bagunça e a pessoa vai ficando com pressa, vai ficando extremamente agitada, né? Então o planejamento, ele está junto com a descontração. A mente, quando a mente ela é francamente organizada, a gente não tem aquela vida assim desorganizada como um tolo, né? A gente não comete erros berrantes que levam ao desânimo, que levam à tensão. Então, assim, nós precisamos pedir ao Senhor que nos aperfeiçoe, porque a ordem, ela é muito importante. Na desorganização, não sabemos onde estamos e sempre há o temor do desconhecido, né? E a preocupação está lá como um abutre espreitando uma mente desorganizada. Então, assim como Deus levou Neemias a planejar, nós precisamos aprender com ele. Neemias planejou, organizou o trabalho da construção de Jerusalém, assim como ele capacitou, né? Deus capacitou Neemias e Neemias capacitou outras pessoas para realizarem um plano a despeito da oposição que eles estavam vivendo. Então o Senhor nos capacitará e nós temos que clamar ao Senhor. Pai, nos capacita a nos planejar, nos capacita, sabe? Para que o meu trabalho possa ser executado de tal maneira que eu cumpra a minha missão divina. Quando nós formos falar de mordomia, os irmãos vão entender o quanto é importante uma boa administração, porque a vida que nós temos, o Senhor nos deu e nós temos que entregar para Ele os nossos talentos multiplicados, né? Então, irmãos, a fadiga, ela é causada principalmente pelo tédio. Quando não se tem ordem, quando não se planeja, não se organiza, as atividades começam a entrar em fracasso, né? Então vem uma falta de conscientização do dever cumprido, é muito ruim. É muito bom quando na noite você vai deitar e você diz assim: hoje eu cumpri o meu dia. E o que eu tinha que fazer, eu fiz com excelência. Aquilo que nós planejamos, nós cumprimos. Ou a minha mordomia foi cumprida. É muito bom você deitar com aquele sentimento de dever cumprido, né? E quando a pessoa ela é desorganizada, ela fica frustrada, porque ela não se sente com o dever cumprido. Da mesma forma, quando se planejam as atividades sabiamente, né, sob a liderança do Espírito Santo, e quando na força do Senhor nós conseguimos realizar as nossas responsabilidades nos horários previstos, a pessoa obtém ânimo que vem da consciência do dever cumprido. E não há nada mais revigorador do que o conhecimento de tarefas eficientemente completadas. E não há nada mais desanimador do que o conhecimento das responsabilidades não cumpridas. Então Paulo ele diz assim, olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então nós temos que aprender a remir o tempo. Pela graça e força de Deus, nós vamos cumprir nossa responsabilidade de remir o tempo. Ao mesmo tempo, vamos vencer a preocupação mediante o equilíbrio que o planejamento, que a organização traz. Amém? E também queremos falar um pouquinho sobre o equilíbrio mediante a variedade. Talvez a palavra diversidade ficaria melhor aqui.
A beleza consiste em contrastes, variações, né, variedades e mudanças. Então, a variedade é o condimento da vida, ou seja, é o tempero da vida. Tem pessoas que não conseguem obter o equilíbrio contra a preocupação porque elas são extremamente rígidas e elas não têm variedade na vida, né? O apóstolo Paulo, ele não foi somente pregador, ele foi também uma pessoa versada em lógica. Aparentemente, ele tinha interesse em atletismo, porque ele aludiu a ele muitas vezes em suas epístolas, né? Além disso, sua referência aos poetas gregos, no capítulo 17 de Atos, parece indicar que ele também tinha conhecimento de poesia, e certamente ninguém pode negar que ele foi um mestre psicólogo, né? O apóstolo Paulo ele tinha muito conhecimento, então ele trabalhava em várias vertentes, né? Ele aproveitava as variedades que a vida nos traz. O rei Davi, por exemplo, ele foi desportista, poeta, músico, militar e filósofo. E quem pode avaliar adequadamente a multiplicidade de interesses de seu filho Salomão? Salomão também trabalhou com muitas variedades. Aquilo que ele podia aprender, ele aprendeu. Ele compôs 3.000 provérbios, foram seus cânticos 1.005, discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Ele também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. Então, nós podemos perceber, como é sabido por todos, que Salomão ele foi um sábio. Compôs 3.000 provérbios, foi músico e poeta, e foram seus cânticos 1.005. Ele também foi botânico, né? Então ele foi zoólogo, ele falava também dos animais, das aves, dos répteis. E veja o exemplo do nosso Senhor Jesus. Estude suas parábolas. Quando a gente estuda as parábolas, né, nós concluímos que ele se interessava pelos fenômenos e atividades, e ele tinha conhecimento. Jesus, ele foi um psicólogo mestre, ele entendia leis da agricultura, da horticultura, ele também mostrou um grande interesse pelo mar, pela pescaria, ele certamente compreendia as leis da anatomia, do funcionamento do corpo humano, né? Então, assim, por causa dos interesses variados de Nosso Senhor, homens de todas as camadas sociais, de todos os tipos de cultura, o ouviram com grande interesse. Ele podia chamar a atenção de Nicodemos, religioso e de grande cultura, da mesma forma que ele podia conseguir a atenção de uma mulher de má fama em Samaria. Então, a diversidade de interesses, um passatempo, um hobby, né, efetua um equilíbrio também na nossa vida que leva à compostura, trazem vida às outras dimensões que lhes dão a perspectiva real. Quando Paulo foi forçado a sair de Bereia por causa da perseguição e de ameaça à sua vida, não foi para Atenas chorar suas mágoas. Ele conservou-se ocupado. Em Atenas, foi ao mercado ouvir os diálogos dos filósofos, estudou os hábitos atenienses. Lá ele descobriu seus interesses básicos, seu comportamento mental, e isso veio a ser frutífero em extremo. Não demorou muito para insistirem com ele para que fosse ao Areópago, que é o topo do monte de Marte, onde somente os grandes oradores e celebridades tinham permissão para falar. E lá ele proferiu o sermão mais poderoso já pregado por qualquer homem, né, com exceção do Senhor Jesus. E mediante a diversificação, ele recusou-se a choramingar por sua sorte de pregador da palavra, perseguido e caçado. Então ele costumava aprender aquilo que vinha, aquilo que estava ao seu alcance. O homem cujos interesses estão dentro do limite de um campo estreito e especializado não pode honrar a Deus com toda a sua capacidade. Então Deus nos deu uma capacidade enorme e nós podemos aprender diversas vertentes, né? E crescer nisso. Sem uma variedade de interesses, não conservará um interesse por muito tempo. Então, às vezes as ovelhas, as pessoas ligam e falam, por exemplo, bispa, vou dar um exemplo bem tranquilo. Bispa, eu estou passando mal, eu estou com a minha pressão alta.
Eu estou orando já tem tantos dias, mas eu ainda estou muito agitada, estou muito tenso. Eu falo para a pessoa: você já fez sua caminhada hoje? Você já praticou algum esporte? Você já assistiu algum filme? Você fez algo que você gosta? Não, eu estou extremamente tensa com esse problema. Eu falo: então você vai procurar uma variedade. Porque às vezes a gente pensa assim: não, eu vou ficar marchando aqui, orando, jejuando, expulsando o demônio, porque isso é uma perturbação do demônio. Às vezes, irmão, é a questão do seu cérebro que precisa respirar, sabe? Que precisa focar em alguma outra coisa, que seja agradável, que seja saudável, que agrade a Deus. Então, a vida espiritual é muito importante, a oração é muito importante, o jejum, né, os irmãos sabem disso, o quanto nós amamos estar na presença de Deus, né? No entanto, nós somos humanos e o nosso equilíbrio também é buscado por nós. Então, eu tenho que fazer aquilo que de fato me faz bem, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Se eu estiver bem, eu vou conseguir ouvir melhor o Senhor. Quando eu for ler uma palavra, eu vou ter muito mais aptidão de absorver do que se eu estivesse tensa, porque a pessoa tensa ela está extremamente travada, a sua psique está travada, ela lê, mas não entende. E quando você está tranquila e descansada, você lê, você entende, você absorve. Então você vai ficar bem com você e vai ter habilidade para ficar bem com Deus. Amém? E temos também o equilíbrio mediante o viver total. Em outras palavras, viva o hoje. Teve um poeta sacro que ele escreveu algo sobre isso. Ele dizia assim: cada momento me guia o Senhor, cada momento dispensa favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, Senhor. Então, o problema de muita gente é que, ao invés de olhar para Jesus, ele fica preocupado olhando para o amanhã. Tem um autor que diz assim: ontem é um cheque descontado e não negociável. O amanhã é uma nota promissória e não pode ser usada hoje. Hoje é dinheiro em mãos, gasto sabiamente. Então, o que ele está falando aqui? Aquilo que você viveu no passado já passou, é um cheque descontado, né? O amanhã ainda é uma nota promissória, não pode ser usada hoje, você ainda vai viver. Mas o hoje é como se você estivesse com dinheiro em mãos. Então você tem que gastar o hoje sabiamente. Em Salmo 118, 24 diz: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Né? Muitas pessoas não conseguem se regozijar e nem se alegrar no dia de hoje, mas hoje você está vivo. Hoje Deus tem te sustentado, então é esse momento que você tem que se alegrar. Tem um autor chamado Laurel Thomas, ele mandou colocar esse versículo no quadro, esse versículo que eu acabei de ler, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. Pendurou no estúdio de rádio em sua fazenda, de modo que eu pudesse ver constantemente, né? E se esse versículo representar a convicção do seu coração, é impossível que você se preocupe. Então, irmãos, não viva no passado. Por outro lado, não viva no futuro, no sentido, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Podemos fazer um planejamento? Sim. No entanto, não fique preocupado com o futuro. Paulo tinha um hábito assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, embora seja verdade que ele se esforçava para conseguir dominar o futuro, torna claro que a sua ênfase era em suas oportunidades e responsabilidades do presente. Então, dê o seu tudo a cada momento, dê sua atenção total à tarefa que lhe está diante, à pessoa com quem você está conversando ou lidando. O Senhor só nos concede tempo na quantia que podemos usar, um momento de cada vez. A gente está numa época tão complicada
Porque às vezes a pessoa está falando com você e está falando com mais 30 no WhatsApp. Então, assim, dê atenção ao hoje, dê atenção ao momento de hoje. Amém? A história do maná em Êxodo 16 ilustra a nossa responsabilidade de vivermos um dia de cada vez, né? Então, assim, em Êxodo 16, 16 a 20, diz assim: olha, eis o que o Senhor vos ordenou. Colhei disso cada um segundo o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. Então os israelitas precisavam de alimento, o Senhor providenciou um suprimento diário, não lhes pôs à disposição o suprimento de uma semana. Então, se eles colhessem mais do que o suprimento do dia, tudo que sobrasse, depois de satisfeitas as suas necessidades, apodrecia. A verdade é simplesmente esta: nos recursos que Deus lhe dá, viva para hoje. Outra vez o Senhor é o exemplo. Ele veio para morrer, e mediante a sua morte erigiria um reino não deste mundo, mas um reino espiritual. E Jesus diz: e para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo. A sombra da perseguição e da morte estava constantemente no caminho de Jesus. Entretanto, ele viveu um dia de cada vez e não permitiu que o pesar, a tortura e a dor que o aguardavam lhe roubasse a perfeita compostura do dia presente. As criancinhas deleitavam-se em sua companhia, os homens que com ele conversavam tinham a certeza da sua atenção total para os seus problemas. Repetidas vezes podemos ouvir nosso Senhor dizer: ainda não é chegada a minha hora. E em outras palavras, ele vivia momento a momento, um dia de cada vez. Então, olha que equilíbrio incomparável. Imagine se você soubesse que você amanhã fosse morrer na cruz. Como estaria seu coração? Como estaria seu equilíbrio? Né? Então, nós temos muito que aprender com Jesus. Então, irmãos, não viva para sempre no futuro. Como cristãos, espere incessantemente a esperança abençoada de que um dia nós vamos estar com Cristo, a aparição gloriosa de Jesus nas nuvens. Mas mesmo fazendo isso, não negligencie o seu trabalho presente. Viva de tal maneira que jamais se envergonhe de encontrar-se com Jesus quando ele voltar. Em Atos 1:6, os seguidores de nosso Senhor perguntaram assim: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Olha o que Jesus respondeu: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, a resposta de nosso Senhor mostrou para os discípulos que a melhor preparação que eles podiam ter para o futuro era executar o presente dirigidos pelo Espírito Santo. A prova de que o Filho de Deus aguarda a segunda vinda de Cristo é apresentada por sua fidelidade no viver hoje, para a glória de Deus. Então, assim, nós temos que agarrar o hoje, né? Teve um senhor chamado Richard Baxter. Ele nos deixou um conselho sábio quando ele disse: não gaste o tempo com nada que sabe que pode trazer arrependimento, com nada para o qual não possa reclamar as bênçãos de Deus, com nada que não pudesse ser revisto com uma consciência tranquila em seu leito derradeiro, com nada em que não se sentisse seguro e apanhado de surpresa pelos outros. Então, grande parte da miséria das pessoas é sobra do ontem ou empréstimo do amanhã. E na dinâmica do Espírito Santo, nós temos que resolver viver o hoje para a glória de Deus. Este é o dia que o Senhor fez. E Paulo recomenda-nos remir o tempo, porque os dias são maus.
Então, Deus lhe deu o hoje. Ele já tomou de volta todos os ontens, todos os seus amanhãs ainda estão ao cuidado dele. Então, nós precisamos aprender essas questões maravilhosas, né? Para nos tornarmos pessoas equilibradas. E eu vou continuar ainda falando mais de equilíbrio, e eu acredito que o Senhor tem nos ensinado, o Espírito Santo de Deus, nosso amigo consolador, tem nos ensinado. E nesse tempo de pandemia, aonde os homens já perderam o controle, eu quero te dizer o seguinte, que Deus ainda está no trono. Amém? Deus ainda está no trono. No tempo de Isaías, também quando o rei Uzias morreu, que talvez muitos ficaram em crise, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. As abas da sua veste enchiam o templo. Serafins estavam diante dele e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, independente do que está acontecendo no mundo, como hoje nós já temos visto, né, as nuvens de gafanhoto que estão se aproximando do Brasil, apesar de que alguns jornalistas dizem que a frente fria já levou esses gafanhotos para longe do Brasil, né? Mas ainda não, ainda é cedo para afirmar isto. Mas nós vemos aí o ciclone que arrasou ali Santa Catarina, né? Um vento muito forte, destelhando casas. Então nós estamos vendo muitas coisas acontecendo, coisas que Deus já havia nos avisado. Mas eu quero te falar o seguinte: Deus está nos ensinando a ter equilíbrio. Deus está nos ensinando a viver de uma forma sábia nesse tempo. Amém? Deus está nos ensinando e que o Senhor encontre lugar nos nossos corações. E, independente das crises, Ele está no trono. Ele está no governo. Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. E eu quero orar por você. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero abençoar os teus filhos. Quero pedir que o Senhor nos dê sabedoria para termos equilíbrio diante da descontração, equilíbrio através do planejamento e equilíbrio, Senhor, através do viver o hoje, nos render no agora. Eu quero abençoar os nossos filhos espirituais, queremos abençoar todas as pessoas que estão ligadas conosco nessa noite e declarar sobre elas a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus gere o equilíbrio na nossa vida, de acordo com a tua boa vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma boa noite na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.